Quando expressamos condicionais, daquelas do tipo se então, devemos ter cuidado, pois eu diria que podem ocorrer maus entendidos. Suponha, por exemplo, que eu afirme que é verdadeira a seguinte condicional: se Maria telefona, então o Zé acorda. Isso significa que a Maria telefona só se o Zé acorda. Ou seja, na nossa configuração do mundo, temos o seguinte: a possibilidade do Zé acordar é uma condição necessária para a possibilidade da Maria telefonar. Olha, presta atenção nessa palavra, necessária. Isso é importante. E voltaremos a falar mais sobre isso. Outra coisa, podemos falar tais coisas em outras palavras. Essa necessidade ocorre, digamos, nos seguintes termos: se não fosse possível a situação em que o Zé possa acordar, então não haveria sentido pensar na possibilidade da Maria telefonar. Por outro lado, não é verdade que o Zé acorda só se a Maria telefona. Por quê? Olha, nesse caso, o Zé pode acordar por outros motivos. Ou seja, o Zé acordar não é condição suficiente para a gente concluir que a Maria telefonou. Opa! Agora, preste atenção nessa palavra, suficiente. É também sobre ela que vamos pensar. Necessidade, suficiência. Essas coisas são importantes entender essas coisas, né? Mas antes de pensar nessas coisas, necessidade suficiente, é importante pensar nas diferentes formas de expressar condicionais. Veja um exemplo. Considere esse diálogo entre a Maria e o Zé. O Zé é o patrão, a Maria é funcionária. E aí a Maria faz aquela perguntinha: é possível que este ano possa ter aumento de salário? E aí o Zé responde: você terá aumento só se for pontual. Preste atenção no só se. Meses depois, e aí a Maria procura o Zé novamente. Fui sempre pontual e acabei por não ter aumento. Por quê? E aí o Zé responde: eu disse que daria um aumento só se fosse pontual. Acho que você não entendeu. Você não está entendendo. Se não fosse pontual, não lhe daria aumento. Mas, para ter aumento, é preciso mais do que pontualidade. É preciso produtividade e outras coisas. Observe que nesse diálogo, a Maria não entendeu muito bem essa condicional. Você terá aumento só se for pontual. Vamos representá-la de uma maneira, digamos, mais formal. Primeiro, ter aumento, vamos representar por A. Ser pontual por B. Então, a representação desse fato, que é a mesma desse, porque aqui o Zé disse que o que ele disse foi isso: se não for pontual, não terá aumento. E observe que aqui está escrito de uma maneira um pouquinho diferente a mesma ideia. Você terá aumento só se for pontual. Então, a representação dessas afirmações é essa aqui: se não B, então não há. Essa representação pode também ser feita assim: não B implica não há. A Maria foi pontual. Ela tem como premissa B.
ser pontual. Então, qual é o desejo da Maria? É que, dado o que o Zé disse, e dado que ela foi pontual, que ela tem aumento. Então, o raciocínio da Maria segue essa dedução, segue esse argumento. Tem-se B, foi pontual, e de não B implica não A, ela conclui A. Mas esse argumento não é válido. Esse argumento, pela lei da contraposição, não B implica não A equivale a A implica B, esse argumento equivale a esse. B e A implica B, deduz-se A. Olha, é claro que de B e A implica B não se pode deduzir A. É exatamente isso que o Zé disse a Maria. Observe então que as condicionais podem ser expressas de diversas formas. Vale a pena prestar atenção nisso. Veja mais alguns exemplos. Temos aqui condicionais expressas de diversas formas. Essa, por exemplo, posso ser multado por excesso de velocidade só se ultrapassar o limite de velocidade. Suponha que eu represente essa afirmação por B e essa por A. Nesses termos, essa condicional é representada assim: não A implica não B. O só se é o não de cá, implica no não de cá. Mas e se a gente escreve assim: se eu não ultrapassar o limite de velocidade, não posso ser multado por excesso de velocidade? Observe que aqui temos um então subentendido. Isso é muito comum. Nesse caso, essa condicional é representada também assim: não A implica não B. Mas e essa condicional? Se eu fui multado por excesso de velocidade, ultrapassei o limite de velocidade, novamente o então subentendido. Nesse caso, essa é a condicional B implica A. Excesso de velocidade, B. Limite, ultrapassar o limite, A. B implica A. Só posso ser multado por excesso de velocidade se ultrapassar o limite. Nesse caso, esse se, quando a gente coloca esse se, o que ocorre aqui é o antecedente. Então, nesse caso, temos A implica B. Aqui temos só se ultrapassar o limite de velocidade é que posso ser multado por excesso de velocidade. Essa condicional é exatamente essa, só que mudamos a ordem de expressar as suas partes. Finalmente, não posso ser multado por excesso de velocidade a menos que ultrapasse o limite de velocidade. Não posso ser multado por velocidade, é não B. Ultrapassar um limite de velocidade é A. O a menos que, nesses termos, é representado assim: não A implica não B. Ou seja, o que estamos escrevendo aqui é a mesma coisa que estamos escrevendo aqui, que é a mesma coisa que estamos escrevendo aqui e aqui também. Ou seja, estamos expressando várias condicionais de maneiras diferentes. Olha, há muitas formas de exprimir condicionais. Isso, eu diria que talvez ocorra pelo fato de as condicionais serem centrais na argumentação lógica e no raciocínio. Mas as várias formas de exprimir condicionais podem, de fato, gerar confusões. É preciso ter muito cuidado com o que se quer realmente dizer quando usamos condicionais. Observe outro exemplo. Considere essa condicional: se o Zé ultrapassar o limite de velocidade, será multado por excesso de velocidade. Represente essa proposição por A e essa por B. Nessas condições, essa condicional é representada por A implica B.
Temos aqui uma outra condicional. Se o Zé foi multado por excesso de velocidade, então ultrapassou o limite de velocidade, ou então está subentendido. Nessas condições, temos aqui B implica A. Estamos considerando as mesmas representações. Então, observe que em cima temos A implica B e embaixo B implica A. Como vimos, negar tais implicações, ou seja, o não A implica B equivale a A e não B. E o não B implica A equivale a B e não A. Olha, mas o que é A e não B? Isso significa ultrapassar limite de velocidade e não ser multado. E B e não A é ser multado, é multado e não ultrapassa o limite de velocidade. Por que nós estamos escrevendo todas essas coisas? Para mostrar diferentes condicionais e suas representações. Aqui temos A implica B, aqui B implica A. E quando negamos em cima e negamos embaixo, obtemos tais representações. E a conclusão final é que nada do que temos aqui, A implica B, a negação, o B implica A e a negação, nenhuma dessas afirmações são equivalentes entre si. Essa e essa afirmação são afirmações não equivalentes. Para finalizar, veja algumas formas equivalentes de expressar condicionais. Considere a condicional se A, então B. Essa condicional pode ser representada nesses termos. A implica B. E temos vários modos de dizer a mesma coisa, de expressar essa condicional. Se A, então B, pode ser expresso assim, se A, vírgula B. O então está subentendido. Ou B, se A. Ou se não B, então não há. Temos aqui a contraposição dessa implicação. A só se B. Por que A só se B equivale a isso? Porque A só se B equivale a dizer se não B, então não há. E se não B, então não há, equivale a A implica B. Só A se B. Observe a semelhança. A só se B ou só A se B é o mesmo que dizer se não há, então, se não B, então não há. Preste atenção. Só se B é que há. Isso equivale a dizer A implica B. Não há a menos que B. Isso também equivale a dizer A implica B. Vale a pena pensar sobre essas diferentes formas de expressar a mesma coisa. A condicional se A, então B, ou seja, a implicação A implica B. Para quem está começando a estudar, essas coisas podem ser um pouco, digamos, confusas. Mas vale a pena parar e pensar sobre elas, as diferentes formas de expressar condicionais. E isso demanda uma certa reflexão, porque estamos falando da semântica da linguagem natural. E isso a gente aprende desde cedo. O que significa tais expressões, tais afirmações? A só se B, se A então B, A então B, se A B, B se A. Puxa, a melhor maneira de aprender essas coisas é refletir sobre elas. Refletir sobre o uso que fazemos da nossa linguagem. O uso do português. Como as ideias são expressas na nossa língua.